Olá, se você está interessado sobre a área de avaliação de imóveis, eu vou te contar nesse vídeo tudo o que você precisa fazer para ingressar nessa área tão promissora da avaliação. Bom, meu nome é Érica Súniga, eu sou responsável pela Avalia Maringá, minha empresa, e também professora no curso Manual da Avaliação. Se você já ouviu falar sobre a área, já teve algum tipo de contato ou não sabe nada sobre avaliação, saiba que arquitetos e engenheiros são responsáveis na atuação dessa prestação desse serviço. Somente nós, arquitetos e engenheiros, somos realmente habilitados para esse tipo de serviço. Então, se você é arquiteto, é engenheiro, está procurando aí uma nova área de atuação, seja para mudança de carreira, como foi o meu caso, ou também está procurando aí outras frentes de trabalho, outros serviços que a sua empresa pode prestar, como autônomo ou como empresa mesmo, então saiba que a avaliação de imóveis é um excelente nicho para vocês poderem se especializar. E qual é o trabalho do avaliador de imóveis, caso você ainda não conheça? Nós produzimos, pessoal, o laudo. O laudo técnico de avaliação de imóveis é o nosso produto. Então, nós avaliamos de acordo com as características, de acordo com o padrão construtivo desse imóvel, o valor mais aproximado de mercado que ele teria. Eu sei que vem uma polêmica aí por trás, mas e os corretores de imóveis, né? Onde que eles ficam nessa situação? Os corretores de imóveis, pessoal, eles emitem o PETAM, que seria o parecer técnico, ou seja, uma opinião sobre o valor daquele imóvel. Então, não é incomum algumas imobiliárias, alguns profissionais que não conseguem apurar exatamente ou mais aproximado da realidade de mercado de um imóvel. Muitas pessoas ainda têm insegurança quanto a isso, e é por isso que o nosso método embasado cientificamente, que é um trabalho desenvolvido aí por avaliadores de imóveis, a gente pode estar atuando dessa forma, para trazer mais segurança para esse cliente. Tá, Érica, em quais situações eu poderia então oferecer o meu trabalho, oferecer o meu serviço? Pessoal, é infinita as necessidades do laudo de avaliação. A gente pode auxiliar em processos judiciais como divórcio, partilha de bens, dissoluções societárias. Então vamos supor, tem alguma empresa que tem vários bens em imóveis e eles vão desfazer essa sociedade. Precisa levantar o valor de capital dessa empresa. Nós podemos auxiliar nisso. Ou como eu comentei, um divórcio que a pessoa precisa fazer um levantamento desse patrimônio, a atualização patrimonial, tem pessoas que têm uma grande quantidade, uma carteira aí de imóveis bem grande e não tem noção do valor atual desses imóveis. Então a gente pode fazer o levantamento do valor de mercado de cada um deles para que essa pessoa tenha conhecimento sobre o real valor de patrimônio em imóveis que ela teria. Fora isso, existem as garantias bancárias, que nós podemos estar trabalhando aliados aos bancos públicos e privados. Então é uma gama realmente gigantesca aí, uma área de trabalho ampla que nós podemos estar atuando. Entre outros, como inventário, às vezes tem alguma pessoa falecida e vai precisar ali levantar aquele valor de patrimônio também da herança. Eu costumo dizer que todas as causas que envolvem imóveis é muito necessário e fundamental ter o laudo de avaliação bem apurado, feito através de inferência estatística. Mas calma, para você que é da área de arquitetura ou engenharia, com certeza vai ser bem fácil de assimilar todo esse conhecimento. Falando assim parece um pouco difícil, né? Mas pode ficar tranquilo que a gente da área da arquitetura e da engenharia com certeza tira de letra. É muito mais tranquilo a gente se aprimorar e aprender sobre avaliação de imóveis do que projeto, inclusive, porque projetos no geral são bem complexos, não é mesmo? Então, com certeza, a avaliação de imóveis, vocês vão tirar de letra. Agora eu quero contar para você exatamente como é a área de avaliação de imóveis. Na minha experiência, pessoal, o que me fez buscar por essa área foi a transição de área profissional. Então, eu já tinha um escritório estruturado de arquitetura, de projetos, e veio de uma real necessidade de mudança. No meu caso, passei por um burnout, tive uma estafa de trabalho que acabou me deixando bem desmotivada
desmotivada. Mas aí, buscando por outras áreas, eu encontrei avaliação de imóveis. E hoje eu posso dizer que eu tô 100% satisfeita com essa nova área. O que eu quero contar para vocês é que hoje eu vivo exclusivamente de laudos de avaliação de imóveis. E realmente foi uma mudança assim, ó, da água pro vinho. Mas sabe qual que é a parte que eu mais gosto da avaliação de imóveis? É o processo e o período de entrega desses trabalhos. Você que já trabalhou com projeto, seja estrutural, seja de arquitetônico, você mais do que ninguém sabe o período, o tempo que a gente tem em contato com o cliente, com as alterações, com as mudanças, o tempo de execução desses trabalhos geralmente são muito longos. E no caso do laudo de avaliação, os trabalhos mais complexos giram em torno ali de 20 dias. Então, assim, é uma mudança gigantesca. Para receber muitas vezes em um trabalho de 20 dias de um laudo de avaliação é igualmente comparado a de um projeto. Então, sim, muitas vezes um trabalho de um laudo de avaliação que demora 4, 5 dias é comparado ali com um projeto mais básico e que muitas vezes dura muito mais dias que isso. E isso eu posso afirmar assim, ó, sem medo de errar, que você com certeza levaria muito mais tempo para produzir um projeto simples do que um laudo de avaliação simplificado, por exemplo. Então, no meu caso, foi uma mudança de área super possível. Mas se você está procurando agregar mais serviços ao seu escritório ou procurando uma renda um pouco mais previsível, porque muitas vezes a gente trabalhando como autônomo, ali inicialmente, a gente não tem previsibilidade nenhuma dos nossos ganhos. E no caso da avaliação, tem vários tipos de clientes que nos proporciona isso, pelo menos uma previsibilidade de que a gente vai receber esse trabalho. Então, pessoal, eu queria deixar bem claro para vocês que arquiteto, engenheiro, não faz só projeto e que a gente tem sim outras áreas que dá pra gente se especializar e descobrir aí. Áreas muito promissoras, muito mais promissoras às vezes do que projeto, do que aqueles serviços que a gente tá mais acostumado. A gente sai da faculdade já querendo fazer projeto, sonhando em abrir o escritório. Então, o que eu queria deixar claro para você hoje é que arquiteto e engenheiro, a gente tem sim uma área promissora que muitas das vezes a gente nunca nem ouviu falar e que pode sim ser o seu novo ramo, o seu novo trabalho, sua nova fonte de renda, certo? Tá, e como eu faço para entrar nessa área? Qual a remuneração? Quanto eu vou ganhar trabalhando nessa área? Pessoal, como qualquer outra área, é um desenvolvimento, tem um processo e muitas das vezes essa mudança de carreira é passo a passo, né? A gente vai crescendo e alcançando outros níveis aí dentro da profissão, se desenvolvendo mesmo, né? Mas agora eu vou te contar sobre a realidade da área. Muitas das vezes, para quem já ouviu falar, vê valores exorbitantes de avaliação e tudo mais, né? Mas, pessoal, isso é gradativo, não é do dia para noite. Quem fala para você que rapidamente você vai ter esse retorno, não é verdade. Eu passei por esse processo, sei o tempo que levou para criar e agregar os clientes que hoje eu atendo. Eu sei que é um passo a passo, mas é muito mais difícil se você não for acompanhado. É claro, eu vou me deixar à disposição, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais da minha mentoria, que eu vou estar divulgando aqui para você. Porém, fique, porque eu vou te contar exatamente o que eu fiz para conseguir o quanto antes, para que você tenha o quanto antes um resultado que muitas das vezes a gente bate a cabeça por aí e poderia ser muito mais rápido, ou tentar agilizar o máximo possível desse processo. Bom, vamos lá. Para quem que eu presto esses serviços? Geralmente eu presto para clientes particulares, então pessoas civis, tá passando por um processo judicial e precisa do laudo de avaliação, ou para as pessoas que tá numa negociação imobiliária, precisa ter certeza. Acontece muito, pessoal, de pessoas de outras regiões, outros estados, estar investindo em outras cidades, em regiões diferentes, e ela não tem conhecimento pleno sobre a região em que você está, ou enfim, ela precisa ter certeza quanto ao negócio à distância. Então você acaba se tornando os olhos dessa pessoa. Então eu já fiz isso para pessoas que estavam a
aceitando imóveis em uma negociação, por exemplo. Então já fiz esse trabalho da pessoa ser de uma região e tá investindo aqui aonde eu moro, e eu precisar fazer essa vistoria, esse laudo para apurar esse valor e ela então tomar a decisão tão séria que é de investir ou não em um imóvel. Existem esses casos, existem imobiliárias que não prestam esse tipo de serviço e que você poderia estar ali divulgando e trabalhando com essas imobiliárias. Inclusive, isso traz uma boa credibilidade, inclusive para a imobiliária que está atuando dessa forma, com um profissional que realmente sabe produzir essa peça técnica que é um laudo de avaliação de imóveis, né? Muitas pessoas acaba por falta de conhecimento, procurando imobiliárias para desenvolver os seus laudos de avaliação, e essas imobiliárias não atendem ou não atendem no padrão da norma, que é a 14653, que é a norma pela qual a gente estuda e se desenvolve esses trabalhos de avaliação. Além disso, a gente pode atuar diretamente para o Tribunal de Justiça como perito. Ah, mas perito não trata de patologias? Sim, também tem essa área junto ao Tribunal de Justiça, mas também é necessário muitas vezes um avaliador de imóveis. Então nós podemos trabalhar com o tribunal diretamente para o juiz, como perito do juiz, como também junto a advogados. No caso aí a gente vai estar trabalhando para uma das partes de um processo. No caso nós seríamos os auxiliares da justiça, que também são excelentes clientes. Então, além dos nossos clientes particulares, a gente pode atuar com empresas como imobiliárias, escritórios de advocacias, inclusive advogados, pessoal, são excelentes clientes, tá bom? Então a intermediação deles geralmente é fundamental nesses processos, que facilita bastante aí no fechamento dos nossos trabalhos. E claro que eu não poderia deixar de falar dos bancos públicos, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, Minas Gerais e claro, ela, a mãe de todas, a Caixa Econômica Federal. Normalmente tem uma grande demanda, um grande volume de serviços de avaliação, não necessariamente os mais bem remunerados, porém sim uma grande quantidade, que é onde a gente consegue ter previsibilidade aí dos ganhos. Então é um excelente cliente, inclusive como portfólio para atrair mais outros clientes, né, outros clientes aí, e todos esses clientes podem ser conquistados aí a partir dos laudos de avaliação de imóveis. E ainda temos aí a licitação, tem bastante licitação no ramo de avaliação, tem avaliadores de imóveis que são específicos, eles ficam específicos na licitação, porque sempre tem em regiões diferentes do país, então muitas pessoas, muitos avaliadores focam exatamente, somente na licitação, mesmo que elas sejam de regiões diferentes, está sempre ali trabalhando, porque quanto mais você trabalha, mais portfólio você tem, mais acervo técnico você tem, e com isso você conquista cada vez mais licitação, abertura para participar de licitações mais restritas. Então quanto mais acervo você tem, mais você consegue permear aí por essa área da licitação, que é tão bacana, que é uma outra área aí que também traz mais previsibilidade quanto aos ganhos dessa área de laudo de avaliação, tá? E sobre dinheiro, din-din, money, bufunfa, vamos falar sobre isso agora. Bom, como qualquer outro tipo de prestação de serviço, isso é muito variado. O que a gente tem ali de parâmetro é os valores que são pagos pelos bancos públicos, que vocês podem ter uma noção, e também a justiça gratuita, que também tem um valor tabelado sob essas demandas de trabalho, tá? Mas tem dois critérios aí principais na hora de precificar o serviço de laudo de avaliação. O primeiro seria qual modelo de laudo vocês vão entregar. Um modelo simplificado, com menos informações, ou um laudo completo, com todas as informações pertinentes segundo a norma que eu já comentei com vocês, a 14653. E o segundo ponto seria o método utilizado para desenvolver esse laudo, porque como vocês sabem bem, não existe apenas um tipo de imóvel, então seria também incoerente ter apenas um método de avaliação de imóveis. Então basicamente a gente utiliza um método para imóveis típicos, os mais comuns, e um segundo método para os imóveis atípicos, aquele que não tem uma grande quantidade assim, ou eles são um pouco mais diferentes um do outro, ou que não tem uma quantidade grande assim no mercado, né, que a gente não vê com tanta frequência ou com tanta facilidade outro parecido com aquele. Eu vou te contar aqui quanto seria pago pelo banco público, por exemplo,
exemplo só para você ter uma noção. Um laudo simplificado, ele é a partir de R$450. Um laudo simples, com menos informações e com um período bem rápido de entrega, ali 3, 4 dias no máximo. Já um laudo completo, ele pode ir aí de R$1.450 até ali R$3.400 mais ou menos pelo banco público. Lembrando que o banco, você não precisa ir atrás de demanda, ele que traz a demanda para você. Então, quando você for atender um cliente particular, você deve levar isso em consideração, até porque vai ter que ser cobrado a mais, porque de alguma forma você está atraindo aquele cliente, certo? Então, basicamente é isso. Quando vocês veem falando sobre laudos até R$9.000, é verdade? É verdade. Mas aí você precisa ter uma certa bagagem, uma certa instrução e trabalhar com outros métodos para que você consiga desenvolver um trabalho como esse, tá bom? Érica, então é muito difícil conseguir trabalhos como esse? Não, não é difícil. Até porque existem vários imóveis ativos. Inclusive, eu vou colocar aqui na tela um print sobre um recebimento de um laudo que a gente fez aqui no escritório. É possível chegar nesse nível? É possível, pessoal, mas tudo tem um começo, tudo tem um processo. E laudo de avaliação não é para todo mundo, principalmente para aqueles que têm a necessidade de mudar de área, como era o meu caso. Eu agarrei com unhas e dentes todo o conhecimento, adquirindo diversos cursos bons, cursos ruins, me dedicando, me aprofundando para ter o quanto antes o resultado que vocês estão vendo aqui agora. Então, se você é uma pessoa determinada e comprometida com o seu tempo, saiba que o melhor caminho para vocês é uma mentoria passo a passo, pegada na mão, gente, fazendo por etapa, não avançando enquanto vocês não avançarem. É por isso que eu desenvolvi uma mentoria testada e aprovada por algumas das minhas alunas. Eu tenho certeza, plena convicção que a mudança vai aparecer na sua vida. Gente, é uma área que realmente abriu os meus olhos para o mercado imobiliário como um todo. Vocês vão entender isso mais profundamente na mentoria, caso vocês também queiram participar. Se você quer realmente ser pegado na mão e em 2 meses ter 2 laudos prontos para você se credenciar em todas essas áreas, atuar com clientes particulares, esse método é para você. Esse é um método para pessoas determinadas a realizar, a fazer acontecer. Érica, mas eu não sei nada, é do absoluto zero. Sim, pessoal, em 2 meses você consegue se inteirar totalmente sobre a área, consegue desenvolver 2 laudos de avaliação só através do método de mentoria. Uma mentoria real. São 10 encontros ao vivo comigo, não é com nenhum outro mentor, é diretamente comigo. Em 10 encontros você consegue desenvolver os seus laudos. Então você deve estar pensando, então não deve ser tão difícil assim. Realmente, pessoal, mas desde que você tenha um método, um passo a passo para seguir, você vai conseguir desenvolver. Não perca tempo com outros cursos extensos que você vai sozinho basicamente descobrindo ali, não sabe se aquela didática vai funcionar para você. Eu tenho certeza que com um direcionamento, com um tira dúvidas ali, toda a aula ao vivo, diretamente comigo, vai ser a forma como você vai desenvolver melhor os seus laudos. E a pergunta que sempre me fazem: esses editais estão abertos? Para esses editais, se prepare. A caixa, ela abre em ciclos, apenas em ciclos e datas específicas. Então você tem que estar pronto quando essa abertura desse ciclo abrir. Hoje a gente tem editais abertos, como o do Banco do Brasil, por exemplo, que hoje, nesse momento, está aberto. Então não perca tempo. Então o seu momento de preparação para os novos ciclos de credenciamento e para os novos ciclos da sua vida, da sua mudança de carreira, pode começar agora. A gente pode começar juntos agora, porque em 2 meses você vai estar apto, pronto para atuar numa nova área da sua profissão. Mas eu queria que você soubesse que eu criei esse método justamente para ser objetivo, para que você não perca tempo. Eu criei esse método justamente para ser objetivo, prático, direto ao assunto. Esse método é para você que já tentou sozinho e não conseguiu, participou de outros cursos e ainda não conseguiu desenvolver seu laudo, que não consegue lidar com metodologias soltas. Para a gente conseguir
conseguir ter começo, meio e fim, para que você possa finalmente atuar com uma nova área. Caso você tenha decidido pelo nosso acompanhamento, eu vou te contar agora o que nós vamos produzir juntos nesses 2 meses. Nós vamos produzir 2 laudos completos por 2 métodos diferentes de imóveis atípicos e de imóveis típicos, com conhecimento suficiente para atuar com clientes particulares e enviar esses mesmos laudos para o credenciamento de bancos públicos e privados, certo? Então nós teremos um cronograma de 2 meses, já temos data para iniciar, mas caso você ainda tenha alguma dúvida, clique no botão abaixo que nós vamos entrar em contato com você e além desses laudos, o que mais eu vou precisar? E apenas para o credenciamento, vocês vão precisar, além da produção dos seus laudos, vocês vão precisar de um certificado de 20 horas de inferência estatística, que vocês conseguem também junto à mentoria. Agora eu vou te falar tudo que está incluso na nossa mentoria. Além do nosso cronograma de 2 meses com 10 encontros de cada etapa do laudo, tirando todas as suas dúvidas durante esse período direto no grupo do WhatsApp da sua turma, vocês vão ter direito à licença do programa Cisdeia, que é onde a gente faz a nossa inferência estatística, por 30 dias. Vocês vão ter gratuitamente para produzir os seus primeiros laudos. E vai ser fundamental, pessoal, não colocar mais esse investimento durante a mentoria, porque você vai utilizar ele apenas na data estratégica que a gente liberar para vocês. Então podem ficar tranquilos, 30 dias vai ser mais que suficiente para produzir esses laudos, mas possivelmente logo vocês também precisarão fazer um investimento no programa, já que muito em breve vocês também vão estar recebendo os clientes particulares. Então, para nossa mentoria não é necessário a compra do programa, mas quando você tiver os seus primeiros clientes, vai se pagar tranquilamente. Além disso, vocês vão ter acesso a materiais do meu acervo. Gente, tá muito bom esses materiais de apoio. Com certeza vocês vão amar a organização do nosso método, do nosso passo a passo, dos materiais desenvolvidos. Eles com certeza vai fazer parte da jornada de vocês, principalmente aí nos primeiros desenvolvimentos. E é um material que eu preparei com muito carinho, porque realmente ele faz parte do meu cotidiano de trabalho. Então vocês vão ter um material organizado de acordo com o passo a passo, além de um manual final para vocês não esquecerem nada que vocês verem na mentoria. Érica, mas e se eu perder alguma aula ou se eu quiser rever alguma das nossas mentorias? Sim, pessoal, vocês vão ter acesso a uma plataforma exclusiva com login e senha para vocês poderem rever tudo que a gente conversou na mentoria, para conseguir rever quantas vezes vocês quiserem no período de 6 meses. E tem mais uma peça fundamental da nossa mentoria. Mas vamos recapitular? Licença do programa Cisdeia, acervo com todos os materiais no processo, manual de acompanhamento, acesso da gravação das mentorias por 6 meses, certificado de 20 horas para você se credenciar aos bancos, uma mentoria de 1 hora exclusiva para a revisão final do seu laudo, uma revisão final individual. Sim, nós vamos corrigir o seu laudo e nós vamos entrar numa mentoria individualizada para repassar todos esses pontos e deixar esse laudo perfeito para o seu credenciamento. Isso, pessoal, vocês não vão encontrar em lugar nenhum e eu tenho certeza que esse é o método mais rápido e eficaz para você concluir esse laudo de avaliação. Se você já se decidiu por esse método, clica no botão aqui abaixo que nós vamos entrar em contato com você para marcar uma conversa de alinhamento de expectativa. Eu não quero que você entre nesse método com expectativas irreais. Eu quero que você entenda quais são as aulas, o cronograma, qual vai ser a sua dedicação, a sua parte nisso. Eu quero que você conheça a fundo. Então vamos conversar. Não fique tímido, não guarde a dúvida para você. Clica no botão aqui abaixo para a gente conversar. Caso você ainda não se decidiu, também faço o convite de clicar aqui abaixo no botão, porque eu ou minha equipe vai entrar em contato com você para a gente tirar todas as dúvidas e marcar essa reunião de alinhamento antes de iniciar a nossa mentoria, que já tem data para começar. Só lembrando, pessoal, que é uma mentoria exclusiva, é para no máximo 5 alunos. E quando eu falo que é no máximo 5, é no máximo mesmo, porque é um passo a passo pegado na mão. Então eu não consigo atender mais de 5 alunos por turno.
turma. Nós fechamos turma com data já definida. Então, se é para você, clica agora e não perca tempo, porque a nossa turma vai começar, tá certo? Ou você vai ter que aguardar a lista de espera, mas não perca tempo. A sua chance de mudar de área, aumentar os seus horizontes, aprender sobre um novo mercado, que é o mercado imobiliário, e que era algo invisível para mim enquanto arquiteta, e que agora eu consigo enxergar uma infinidade de possibilidades que nós podemos trabalhar e atuar. Isso não é um gatilho de escassez, pessoal. Eu trabalho dessa forma, tá bom? Então vocês entrem em contato aqui, participe das próximas turmas que já tem data para acontecer, conheça o nosso cronograma para vocês saberem exatamente as datas que vão acontecer essas aulas, e não fique com dúvidas. Entre em contato, marque a sua conversa para tirar todas as suas dúvidas, alinhar as expectativas para você saber realmente qual investimento vocês estão fazendo. Um investimento que vale a pena de verdade, porque após 2 meses você vai estar pronto. Então, essa não é só uma preparação para os próximos ciclos de credenciamento, mas também para o novo ciclo da sua vida, uma nova área que vai estar se abrindo aí para você, que eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. Então, conversamos já já. Só clicar no botão aqui abaixo.